O homem natural só entende as coisas naturais. Agora, aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Amém. E sabe, irmãos, agora eu fazendo menção disso, dessa citação do apóstolo Paulo, e também linkando com o que Jesus falou, que as minhas palavras são espírito e vida. Irmãos, as palavras de Jesus se discernem espiritualmente. Amém? Amém. Então, queridos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, Pai, de poder meditar na Tua palavra, Senhor, esta palavra tão poderosa, palavra que liberta, que cura, que transforma, que resolve situações, que abre caminhos. Em nome de Jesus, Pai, é um privilégio para nós estarmos expostos, Senhor, a esta palavra poderosa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento, Pai, por olhos espirituais abertos e também por ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E que aquilo que se ouve, Pai, venha realmente, Senhor, descer ao nosso coração, crer no nosso coração e ser confessado com a boca. E em nome de Jesus Cristo eu declaro, Senhor, o Teu Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio nessa noite. Espírito Santo, alcance cada coração e cada mente nessa noite, nesse lugar, com a revelação, Senhor, da Tua palavra, com a instrução da Tua palavra, e que nós possamos sair dessa noite, desse lugar, Pai, melhores do que nós chegamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Se eu sei que as palavras de Cristo, se a palavra de Deus é espírito e vida, eu quero esta vida. O próprio Jesus também falou em João 10:10, eu vim para vos dar vida abundante. Quantos querem vida abundante aí? Amém. Ai, pastor, eu pensava que era só sobreviver. Eu estou sobrevivendo e orando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu quero ser arrebatado porque eu não aguento mais viver nessa terra. Sabe, queridos, é louvável nós termos esse anseio, esse desejo por estar eternamente com Cristo, sermos arrebatados, amém? Isso é bíblico, isso na verdade é uma manifestação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas o que não é bíblico é nós vivemos uma sobrevida nessa terra, uma vida miserável, sobrevivendo, sabe? É uma vida de derrota e orando para Jesus voltar porque não aguenta mais viver nessa vida. Na verdade, queridos, nós precisamos realmente entender que a palavra de Deus diz em Isaías 1,19, se quiserdes e creres, comereis o melhor dessa terra. Amém. O que nós precisamos, na verdade, irmãos, é praticar essas palavras que nós temos tanto ouvido. E por isso que eu pedi para você abrir em Hebreus capítulo 2, verso 1. Você abriu lá? Amém. Eu não sei como diz na sua versão, mas na minha versão diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém. Eu vou meditar um pouquinho com você. Você quer meditar comigo a respeito desse versículo? Amém. Irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui. Porque por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Irmãos, nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Sabe o que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Que muitas vezes algumas pessoas estão ouvindo as verdades, mas algumas estão deixando escapar. Sabe, queridos, importa que nós nos apeguemos com firmeza, com mais firmeza a estas verdades. Sabe, numa outra versão diz assim, importa que nós venhamos nos expor, ouvirmos as mesmas verdades, para que jamais nos desviemos delas. Então é importante que cada vez mais nós nos expomos à palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa vida ela é guiada pela fé, ela se move pela fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você concorda com isso? Então quanto mais da palavra eu ouvir, quanto mais eu me agarrar, como diz aqui, com mais firmeza essas verdades ouvidas, eu estarei firme no Senhor. Amém. Aleluia. Por que será, irmãos? Qual que é o problema aqui? É o perigo da negligência. Repita assim comigo, o perigo da negligência. Muitas pessoas, irmãos, estão não vivendo, as verdades da palavra, as promessas de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas,
Porque estão negligenciando o poder da palavra, estão negligenciando as verdades da palavra. Porque se eu sei que esta palavra é fiel e verdadeira, se eu me firmo nela, irmãos, coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida. Amém. Porque não foi o Joãozinho da esquina que falou, não foi o Pedrinho, não, queridos, quem falou foi Jesus, quem falou foi o próprio Deus. E a palavra de Deus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que eu falei vai cumprir, Amém. vai acontecer. Aleluia. Amém? Amém. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Irmãos, se o escritor está dizendo aqui, importa que nos apeguemos com mais firmeza, talvez é porque alguns naquela época, inclusive, não estavam tão firmes na palavra. E sabe, queridos, quando nós não estamos tão firmes na palavra, daqui a pouco nós vamos começar a pender para outras filosofias, para outras doutrinas, para outros ensinamentos, para outra palavra que não seja a palavra da fé, a palavra da vida. Mas se nós nos apegarmos com firmeza a estas verdades ouvidas, irmãos, jamais vamos nos desviar delas. É o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Amém? Você concorda com isso? Você se alegra com isso? Aleluia! Então, irmãos, com base nisso, nessa noite, porque é importante também lembrar que o apóstolo Tiago, ele diz em 1:22, né, de Tiago, ele diz: não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes dela. O que transforma a nossa vida é a prática da palavra. Amém? Devemos conhecer a verdade e praticar essa verdade que conhecemos. Deus não deseja que nós venhamos estar inchados da palavra. Deus deseja que nós venhamos estar cheios da palavra, mas que nós venhamos ser como uma fonte inesgotável, uma fonte que salta, irmãos, palavra o tempo todo. Aí a pressão vai vir, eu já falei aqui, eu gosto disso. Eu gosto disso. Quanto mais palavra você tiver, quando a pressão vier, vai sair palavra dentro de você. Vai sair de dentro de você o que você tiver dentro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Então, irmãos, com base nisso, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Olha só, irmãos, a instrução da palavra nessa noite, nós devemos ser mais firmes com aquilo que nós temos ouvido. Sabe, irmãos, por muitos anos eu ouvi, eu ouvi as pessoas falando assim, olha, até inclusive cobrando muitas vezes, né, a liderança, os pastores, né, os pastores vão ser cobrados no dia do juízo, não, no dia do juízo, daquilo que eles falam para a igreja, daquilo que eles estão pregando, vão ser cobrados, vão prestar contas. E é verdade, irmãos, isso é verdade, né? Todos nós vamos prestar contas daquilo que estamos falando da palavra. Então, se aquilo que eu falo aqui não estiver alinhado com a palavra, eu prestarei conta diante de Deus. Amém? Amém. Isso é fato, irmãos, você pode ficar muito seguro disso. Agora tem mais uma verdade, irmãos, e esse versículo ele fala muito isso, que a mesma responsabilidade que eu tenho sobre aquilo que eu falo para você ouvir da palavra, é a mesma responsabilidade que você tem daquilo que você tem ouvido e se está praticando sim ou não. Amém. Amém? Naquilo que você está ouvindo, aquilo que está sendo pregado, você tem praticado sim ou não? Não precisa responder, fica para você. Né? Então, quer dizer, nós somos avaliados, nós somos muitas vezes galardoados pelo aquilo que nós praticamos da palavra. Existe uma lei, queridos, uma lei espiritual. Aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto a palavra, eu vou colher da palavra. Você se alegra com isso? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, com base nisso, eu quero relembrar algumas verdades da palavra. E, irmãos, eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, a partir dessa noite, você vai sair daqui, irmãos, reforçando aquilo que você está ouvindo. Amém? Amém? Abra comigo, então, lá em Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Aleluia.
Romanos, a carta do apóstolo Paulo, a igreja que estava em Roma, ele escreve, irmãos, aos Romanos, no capítulo 8, verso 1. Glória a Deus, amém? Ai de mim. Amém. Você está aqui? Vamos manter aquele combinado, enquanto eu prego, você vai glória a Deus. Nós vamos se encontrar no meio do caminho, e o Espírito Santo vai fluindo, se manifestando, operando grandes coisas. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Qual é o sentimento, irmãos? O que acontece dentro de você, irmãos, ao ler uma palavra como essa? O que uma palavra como essa faz dentro de você, irmãos? O que esse conhecimento está fazendo dentro de você? Ele precisa promover alguma coisa, irmãos. Ele precisa promover alguma coisa. Existe uma verdade poderosa aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aí? Levante a mão. Você está em Cristo Jesus? Amém. Oh, aleluia. Que alegria. Certa vez, alguns discípulos vieram para Jesus maravilhados, porque alguns estavam ali expulsando demônios em nome de Jesus. E Jesus falou assim: eles não sabem de nada ainda. Não sabem de nada. Eles precisam ir mergulhar nas águas mais profundas. E Jesus pega e fala assim: olha, vocês estão se alegrando porque os demônios se submetem a vocês em meu nome? Eu vou dizer algo maior para vocês. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Os demônios se sujeitarem a vocês em meu nome, isso aí é normal, isso é algo que é natural. Vós sois meus filhos, o meu Espírito habita dentro de vocês. Agora vos alegrai-vos ainda mais, porque o vosso nome está arrolado no livro da vida, escrito pela caneta de Deus. Será que Deus tem uma caneta? Eu acho que Deus tem um dedo mesmo, escreve no dedo. As tábuas dos mandamentos, acho que Deus cravou assim, não. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, essas verdades, nós falamos aqui, antes, que nós devemos nos apegar com firmeza, embora estarmos firmes nas verdades que nós temos ouvidos, para que jamais nos desviemos dela. Irmãos, aqui está uma verdade muito ouvida. Na verdade, quantos já não ouviram esse versículo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe quem o acusador? O acusador é o diabo. E o diabo, ele é o mestre em acusar. E você sabia, irmãos, que a Bíblia diz que o espírito do diabo, o espírito do anticristo, o imperador das trevas, ele está governando esse império de trevas, esse mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o que acontece, irmãos? Ele que é o acusador, ele traz toda a sua influência para que pessoas acusem os outros, fiquem acusando. E sabe, irmãos, esta acusação, ela vem trazer condenação, e um sentimento de condenação vem trazer derrota, e um sentimento de derrota, irmãos, faz com que a pessoa viva uma vida miserável. É verdade ou não é? Então, irmãos, primeira coisa, a Bíblia diz que se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Aleluia! E nenhuma mesmo. Aí sabe, pastor, eu não sei, eu acho que tem um negocinho lá que eu acho que me condena assim. Tem uma acusação lá que eu acho que, talvez essa aqui, aquela ali, aquela lá, tudo bem, mas tem umas coisas ali que eu acho que... Não, queridos, ou você crê na palavra ou você não crê. Amém. Ou você pratica a palavra ou você não pratica. Ou você é crente ou você não é crente. Amém? Se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, se você sabe que você está em Cristo, irmãos, não existe condenação para você. Sabe por quê, irmãos? Agora vem diga assim, agora vem versículo 2. Versículo 2. Olha só, eu vou ler o primeiro também para juntar ali, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus, te livrou. Repita assim comigo, te livrou. Da lei do pecado e da morte. Agora eu vou pedir para você repetir, não te livrou. Fala assim, me livrou. Amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou. Repita assim, me livrou. Me livrou. O pastor fica pedindo para me repetir. Mas o Espírito da fé é isso, irmãos. Crê por isso eu falei. A Bíblia não diz assim, crê por isso eu me calei. Fica caladinho. Amoadinho no cantinho. Escondidinho. Com medo do diabo. Não, queridos, não. Crê por isso eu falei. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Antes de nós aceitarmos a Jesus, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós éramos escravos do pecado, escravos. Existia um imperador que mandava e desmandava em nós. Nós estávamos mortos espiritualmente. E tudo aquilo que ele pedia, que ele induzia, que ele nos influenciava a fazer, nós fazíamos. Sabe por quê? Porque nós não estávamos em Cristo, mas certa vez Deus resolveu enviar Jesus. E a morte e ressurreição de Cristo nos transportou deste império de trevas e nos transportou para o reino de Deus. Não estamos mais sob o domínio da lei do pecado e da morte, o domínio do imperador das trevas, porque não estamos mais no império de trevas. Agora nós estamos debaixo da autoridade suprema do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Irmãos, é importante nós vivemos essa palavra. Te livrou. É passado, presente ou futuro? Te livrou é passado? Não é te livrará? Ele diz te livrou. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou. Você já foi livre? Você já foi livre? Amém. Glória a Deus. Você já foi livre? Amém. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Você já foi livre. Você não será. Mas sabe, queridos, enquanto eu não praticar essa palavra, enquanto eu não pegar essa palavra, guardar no meu coração e confessar ela diariamente na cara do diabo, eu vou ser livre vivendo como um prisioneiro. Eu vou ser livre vivendo ainda sobre uma influência do diabo. Por quê? Porque eu não estou ainda, não entendi ainda que eu já fui livre. Amém? Amém. É segurança para nós, irmãos, vivermos estas verdades. Amém. Para que jamais nos desviemos delas. Amém. Amém? Só atente se for Jesus. Jesus não vai ser, né? Porque Jesus está falando aqui através da palavra. Amém, queridos? Então, olha só que interessante. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí, pastor, eu peco porque sabe como é que é, né, pastor? É assim, é a carne, né? Carne é fraca, pastor. Isso que eu peco. Não, queridos. Você já foi livre já da lei do inferno de trevas. Você já foi livre da lei do pecado e da morte. Você não é mais a lei do pecado que rege você. Você agora é livre em Cristo Jesus. Não existe condenação para você. Amém? Amém. Vamos continuar? Olha só no versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Irmãos, o pecado já foi condenado em Jesus. Aleluia. O que eu faço quando eu vejo a palavra de Deus em João 1:29, quando o João Batista, ele diz assim, ó, João Batista, ele estava profetizando, estava falando acerca do Messias, de Jesus. Ele diz assim, ó, quando eu leio, irmãos, é como se eu estivesse lá. João Batista batizando lá no Rio Jordão. Jesus ainda não tinha se manifesto. Com 30 anos ele estava, irmãos. Jesus só se manifestou com 30 anos. Amém? Jesus nasceu, foi circuncidado ao 8º dia,
Depois de mais de 8 dias, ele passou o dia da purificação, ele foi apresentado, consagrado no templo, amém? Mas a Bíblia diz que Jesus ele estava ali buscando as coisas de Deus, irmão. Porque com 12 anos ele estava lá discutindo com os mestres da lei, lá na sinagoga, lá. Estava lá conversando, com 12 anos. Ah, não, pastor, meu filho com 12 anos, imagina, né, se eu vou exigir dele, né, que ele tenha uma vida com Deus. Ele é muito novo, sabe, pastor? Né, ou nova, ou filha, né? Não subestime seus filhos. Amém? Não subestime seus filhos. E Jesus foi. Aí com 30 anos, né? Jesus vai, João Batista lá batizando nas águas. João Batista olha ele de longe. Aí ele pega a ponta e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o que nós fizemos com essa palavra tira o pecado do mundo, irmãos? Se Jesus resolveu tirar, quem é você para querer buscar? Glória a Deus. Que tira o pecado do mundo, amém? Amém. Mas como é que funciona esse negócio, irmãos? Quando você entrega a sua vida para Jesus, com a fé nele, irmãos, você é justificado, seu espírito agora está novinho em folha, a sua alma está sendo renovada com a prática da palavra, e o seu corpo será glorificado naquele dia. A corrupção dará lugar à incorrupção. Amém? Amém. Olha só no versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Olha só que interessante, irmãos. Você percebe que a Bíblia diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Repita assim comigo, em nós. Em nós. Quando você está lendo a Bíblia e ela fala nós, você toma posse para você? Você fala assim, está falando comigo, está falando de mim aqui. Você toma posse? Então, olha só o que diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Repita assim comigo, em mim. Em mim. Eu, que ando segundo o Espírito, Segundo o Espírito. não segundo a carne. Não segundo a carne. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está sendo abençoado. Amém. Versículo 11. Aleluia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo habita dentro de você? Amém. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos? Amém. É o mesmo Espírito que levantou Lázaro da tumba depois de 4 dias morto? Amém. É o mesmo Espírito que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Amém. É o mesmo Espírito que fez brotar água da rocha para o povo saciar sua sede no deserto? Amém. É o mesmo Espírito que fez maná descer do céu para alimentar o povo no deserto? É o mesmo Espírito que fez com que as vestes do povo hebreu não se envelhecessem durante todo o período que estava no deserto? É o mesmo Espírito, irmãos, que levantou, aleluia, aquele paralítico na porta do Templo Formosa. É o mesmo. Aleluia, é o mesmo Espírito que curou a mulher do fluxo de sangue depois de 12 anos, desejando a cura. É o mesmo Espírito que levantou aquele paralítico, irmãos, lá no tanque de Betesda, irmãos, 39 anos. Quer ser curado? Imagina, Jesus, imagina se eu quero. Não quero não. Então levanta, está na tua cama e anda. É o mesmo Espírito. Se eu sei que é o mesmo Espírito, irmãos, e esse Espírito ele não está mais sobre, ele não está mais vindo em um determinado momento e saindo, ele está agora, ele resolveu morar dentro de mim e de você. A Bíblia diz que nós agora somos edifício, casa espiritual, templo do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito, essa mesma disposição, esse mesmo poder que se manifestou das mais diversas formas, ele está disponível dentro de você. Amém. Amém? Amém. Ah, mas Jesus, né, pastor? É porque era Jesus, né? Não, queridos. O mesmo Espírito que operou grandes coisas através da vida de Jesus. Porque quantos lembram que quando Jesus ele veio, ele encarnou, ele se despiu da sua glória. Amém? Ele se despiu, irmãos. Não seria justo Jesus vir como Deus e tipo assim, não, é um homem que tem que morrer, mas eu vou fazer para mim. Seria fácil, né? Como
Como é que Deus pode morrer, irmãos? Deus pode morrer? Não. Claro que não. Quem morreu ali foi Jesus, homem. Ele pagou o preço da humanidade, ele morreu a nossa morte. Amém? Amém. Então, queridos, veja bem, ele se despiu de toda a sua glória, ele encarnou, só que, enquanto ele estava aqui, irmãos, o Espírito era com ele. Quantos lembram que quando ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba? Quantos lembram? Amém. E sabe, irmãos, só depois dali, ele começou a operar os milagres, com 30 anos, depois que ele foi batizado nas águas. Então, irmãos, o Espírito Santo começou a operar ali, através da vida de Jesus, e ele sempre falava assim: eu sou um com o Pai, eu declaro a palavra, ele cria a oração da fé, irmãos. Pai, eu te agradeço porque eu sei que sempre me ouves. Ele primeiro agradecia, depois ele pegava e operava os milagres. Sabe por que muitas pessoas, muitas vezes hoje, não têm visto a multiplicação dos pães e dos peixes? Estou dando um exemplo, né? Amém? O que eu quero dizer com isso? Sabe por que muitas vezes nos dias de hoje não vemos mais milagres? É porque temos deixado de agradecer pelo aquilo que já temos. Quando Jesus estava lá, primeiro ele pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes, ele levanta e diz: Pai, eu te agradeço. Ele agradece, irmãos, amém? Depois de ele agradecer, ele começa a partir. E sabe, irmãos, cada partida, cada pedaço que ele tirava, surgia outro lugar. Existe um poder extraordinário na gratidão, nas ações de graças. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo, não é outro não, irmãos, é o mesmo. Esse mesmo Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Por meio do quê? O seu Espírito que em vós habita. Irmãos, nós temos um poder extraordinário dentro de nós. Mas sabe, irmãos, que pensa numa situação assim, ó, quando vem um problema, às vezes é a última coisa que a pessoa vai lembrar é que o Espírito Santo está morando dentro. É verdade, irmão, acontece, né? Mas por que isso acontece, irmãos? Diga assim: fala, pastor. Fala, pastor. Porque talvez eu precise me encher mais da palavra. Por que eu digo isso, irmãos? Porque lembra da pressão? Quando vinha a pressão, irmãos, vai sair o que tiver dentro. Então não importa a pressão, se você está cheio da palavra, você vai sair palavra de dentro de você. Amém. Amém? Você vai começar a falar o que a Bíblia diz a teu respeito. Amém? O Espírito é o mesmo Espírito que estava com Jesus na multiplicação dos pães, na ressurreição dos Lázaros. Me perdoe, irmãos. Já tem mais um Lázaro, colocaram mais um Lázaro aí agora na história. Não, na ressurreição de Lázaro, tantos paralíticos que foram levantados, cegos que passaram a enxergar. Aleluia. Tantos milagres, irmãos, mas o Espírito é o mesmo, mas às vezes nós gostamos de ficar lá nas histórias bíblicas, né? Oh, que lindo, maravilhoso. Aconteceu lá, mas é lá, né? Foi com Jesus, foi com Pedro, foi com Paulo, foi com Filipe. Mas quem sou eu aqui, né? Fulano de tal, de Frederico, Westphalen, né? Não, queridos, você é filho como Jesus. Amém? Você é filho, queridos. Você é filho, Deus é teu pai? Sim ou não? Amém. Mas se Deus é teu pai, você é herdeiro com Cristo Jesus. Amém. Tudo aquilo que é do pai é teu também. Amém. Aleluia. Existe uma lei que opera através da prática da palavra. O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho ouvido da palavra? Se eu ouço a palavra, irmão, mas qualquer vento ali me derruba, irmãos, eu estou vazio da palavra. Muito provavelmente está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Irmãos, eu sou agressivo com o diabo mesmo, irmãos, porque quando nós sabemos o que nós temos dentro de nós,
Tem gente que se o Satanás der um espirro na direção dele, ele cai. Verdade, irmãos. Mas é o contrário. Você que tem que dar um espirro no diabo, ele tem que cair. Ah, é, pastor? Como assim? A Bíblia diz que até o cuspe de Jesus, né, curava, né? Por que não, o espirro também daqui a pouco não pode operar grandes coisas? Aleluia. Calma, irmãos, não vão sair formando uma doutrina do espírito. A igreja do cuspe santo. Estou brincando, irmãos. Isso aconteceu num momento específico com Jesus, amém? Que ele pega, faz ali, porque o cego precisava de um ponto de contato. Enfim, é um contexto específico, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Mas a fé, ela pode operar grandes coisas. Amém. A fé, irmãos, ela realmente ela vai contrário, irmãos, à razão humana. É loucura, mas é isso mesmo, é loucura. É loucura. Eu sou louco por Jesus, irmãos. Eu sou louco por sua palavra. Sabe, irmãos, se essa palavra não mover você do seu lugar, não movimentar você, não mudar você, irmãos, não mudar a sua direção, irmãos, não sei o que vai mudar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar ali. Versículo 11, se é que em vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Irmãos, preste atenção na palavra, irmãos, porque, olha só, irmãos, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Quantos são guiados pelo Espírito de Deus aí? Amém. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Essa palavra atemorizados é com medo. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. Amém. Algumas coisas a Bíblia fala aqui ao nosso respeito. Diga assim, eu sou filho. Eu sou filho. O que isso tem a ver, pastor? Queridos, você não é órfão. Deus é com você. Amém. Deus ama você. Amém. Deus cuida de você. Amém. Amém? Deus não te abandona. O Espírito Santo habita dentro de você. Está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você é filho. Sabe, irmãos, eu tenho filhos. Eu estou cumprindo a palavra que diz crescer e multiplicar, vos encher a terra. Estou fazendo a minha parte, agora vou deixar um pouquinho para os irmãos, né? Não dá para mim também querer cumprir toda a palavra sozinho. Depois de 3 meninas veio um menino. Até de gravata ele está hoje. Está lindo. Aleluia. Amém? Só para descontrair. Mas, queridos, os meus filhos, eu vou querer o melhor para eles. E sabe, irmãos, o filho confia. Eu lembro da Laís, nós temos na nossa casa no degrau, e em outras casas também. Ela sempre gostou de pegar e vir correndo e falar, pai, me segura, né? Ela vem correndo no degrau e se joga. Irmãos, por que ela faz isso? Porque ela confia que o pai vai segurar ela? Amém? Você tem se jogado aos braços do pai? Aleluia. Fala a Deus. Glória a Deus. Ou você está assim? Será que vai pegar? Não sei não. Está tão alto, pastor. Está tão alto, não sei não. Você é convidado a mergulhar em águas mais profundas. Aleluia. Você é convidado a se jogar aos braços do Pai. Existe consolo no braço do Pai.
Existe conforto no braço do Pai, existe provisão nos braços do Pai. Amém? Sai correndo e se joga. Repita assim comigo, se joga. Se joga. Os braços do Pai, queridos, o Pai está de braços abertos. Aleluia. Mas tem que confiar para isso, não é verdade? Tem que confiar, irmãos, tem que confiar. Tem que se jogar mesmo aos braços do Pai. Aleluia. Se eu sendo pai, Jesus falou isso, né? Vós, pais, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará com Ele, olha só o detalhe da palavra, com Ele, todas essas coisas. Eita, glória. E sabe do que estava falando ali? De todas mesmo. Antes, nós vamos ver no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7, quando Jesus fala assim, olha, por que é a vez de se preocupar? Por que é a vez de comer, de beber, de se vestir? Por que vocês estão fazendo isso? No entanto, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém? Amém. O Pai alimenta, o Pai veste, o Pai alimenta as aves do céu, o Pai veste os lírios do campo. Aí depois lá em Mateus 6,33 ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele vos dará com Ele todas essas coisas. Aleluia. Amém? Você está sendo abençoado aí? Amém. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou sendo bastante abençoado, viu? Vai comigo lá para 2 Pedro. Capítulo 1, verso 3. Diga assim, eu sou curado. Eu sou curado. Tá, mas e se um sintoma vir querer assolar você, o que você vai fazer? E se vir uma dorzinha assim lá no teu braço, na tua perna, o que você vai fazer? Né? E se vir assim aquela pressãozinha na cabeça ali, né? O que você vai fazer? Você vai continuar dizendo que é curado ou você vai dizer que você é doente? Curado. Sabe, queridos, quem é da fé, ele fala e crê naquilo que os olhos não veem e o corpo não está sentindo. A fé não se move pelos sentimentos. Então, o sintoma ele pode até vir, irmão, mas você vai falar assim, eu sou curado. Sabe? Aí a dor continua. Sou curado, sarado, sou curado, sarado. Aí irmãos, nós temos que aprender a ser mais teimoso que as setas do diabo. Aleluia! O diabo muitas vezes não precisa fazer muito esforço, não, né? Ele pega, só dá uma investidinha ali, a pessoa já está ali se derretendo. Não, porque você tem que ser mais teimoso. O diabo tem que entender que quanto mais ele for para cima de você, mais ele vai perder. É igual o apóstolo Paulo, queridos. Quanto mais ele batia, mais o apóstolo Paulo ia para cima. Botava na prisão, vou cantar, meia-noite. Mas me botou na prisão para botar? Vamos converter lá todos os encarcerados lá, todos, né, os presos, todos, até o carcereiro, a família dele, todo mundo. Diabo, se tu vir contra mim, você vai sair perdendo. Glória. Porque eu sou filho, eu sou guiado pelo Espírito, eu sou cheio de Deus e da palavra. Aleluia. O diabo quis fazer isso com Jesus lá na tentação do deserto, perdeu. Diga assim, perdeu o Playboy. Perdeu. É isso, irmãos. Irmãos, Satanás já foi derrotado. Amém? Você é mais, querido. Enquanto você não se vê como você é em Cristo, você vai ser vulnerável ao diabo. Amém? Você tem que falar assim, não, eu sei quem eu sou em Deus. Amém? A circunstância não pode mudar você. Você tem que mudar a circunstância pela palavra. Você abriu lá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Eu estou reforçando aqui algumas verdades, irmãos, porque nós falamos que é segurança para vós ouvirdes as mesmas verdades para que jamais nos desviemos delas. Amém? Então, estamos reforçando, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Você é curado e sarado pelas pisaduras de Cristo Jesus. Você já foi liberto de um império de trevas e transportado para o reino de Deus. Você não é mais obrigado a pecar.
Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Você achou? Diz assim, ó, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, irmãos, eu amo a palavra. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Você percebe? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, preste atenção, ele diz, já nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pastor, eu não sei, não, todas as coisas já nos têm sido doadas. O que precisa é o conhecimento, repita assim, o conhecimento. Quando eu conheço aquilo que eu tenho e eu pratico aquilo que eu tenho, irmãos, aí acabou. Aí está feito o negócio, irmãos. Olha só, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, vírgula, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você percebeu aqui, irmãos? Olha só. A Bíblia diz que já nos foi doadas suas muito preciosas promessas e por elas, pela palavra de Deus, diga assim, pela palavra de Deus, eu sou comparticipante da natureza divina. E aí, irmãos, o que você vai fazer com essa verdade agora? Aleluia. Ai, pastor, o que isso quer dizer aqui? A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus você agora já é coparticipante da natureza de Deus. Diga assim, eu tenho em Cristo a natureza de Deus. A natureza de Deus. Você, é o DNA, meu irmão. É o DNA. Amém. Glória a Deus. Filho de peixe é peixinho. Amém. Filho de passarinho é passarinho. Filho de gato é gatinho. Filho de cachorro é cachorrinho. Filho de Deus é o quê? Pode falar, irmãos. Aí, pastor, Deusinho. Você tem o DNA de Deus, queridos. Quando Deus criou o homem, ele diz assim, ó. Sabia que o homem não morria antes? Não morria, ele só passou a morrer porque o pecado entrou. Daí morreu espiritualmente, passou a morrer fisicamente também, como consequência do pecado. Deus criou o homem e falou assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu as criei para o homem. Amém? E aí a Bíblia diz assim, olha, criei todas essas coisas aí, ó, governe aí, domine. Amém? Como filho de Deus, queridos, você tem a unção do Santo. Amém? Você não é Deus, não. Você não é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Tranquilo. Você é filho de Deus. Mas quem é rei, se o teu pai é rei, você é realeza. Amém. Você é herdeiro. Amém, queridos? Amém. Eita glória. Versículo 5. Não, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Irmãos, olha só o que a Bíblia diz, porque às vezes nós temos a tendência de jogar tudo para Deus, né? Ai Deus, né? Irmãos, hoje ainda eu ouvi uma pessoa crente em Deus, né? Crente, dizendo assim, pastor, mas eu tenho orado constantemente, sabe? Para Deus arrancar de mim essa falta de perdão. Para Deus arrancar de mim assim essa amargura. Para Deus arrancar de mim, sabe, esse sentimento. Começou a falar assim, eu só ouvindo, né? É por isso que muitas orações não são respondidas. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque não é Deus que tem que fazer isso, é você que tem que fazer. Ai, Deus arrancar de mim essa falta de perdão. Vai ter vergonha na cara, vai perdoar? Isso mesmo.
Ok, você quer que Deus perdoe por você? Não, não é assim. Aí ele diz, olha só que interessante, ele diz, com o versículo 6, tá? Não, versículo 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Olha só, tem que ser junto com a fé, não, só a fé está tudo certo, não. Associai com a vossa fé essas características, amém? Essas atitudes, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude conhecimento, e com o conhecimento domínio próprio. Ah, pastor, eu não me domino não, o negócio é o seguinte, eu sou ferro de fogo. Eu sou daquele que, assim, é olho por olho, dente por dente. Não pisa no meu carro, porque se pisar no meu carro... Não, vou mais longe. Eu sou crente, mas o abraço não. Quer dizer que quando você foi batizado nas águas, você pôs só o braço para fora, né? Entendeu? Alguns só a carteira, né? Fica a dica. Eita! É para mergulhar todo, irmãos. Todo. Tem que mergulhar todo, né, irmão? É o espírito, a alma e o corpo. E a carteira também. Amém? Vamos lá, então diz assim, associai com a vossa fé. Vamos lá. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Eu sou cheio, grande enfermo, mas não persevero. É como o vento levado para uma onda do mar agitado, levado pelo vento. Não tem perseverança. Sabe? Um ventinho passou aqui, falou aqui e tal, daqui a pouco a pessoa está aqui. Simplesmente, sabe? Não, irmãos. Perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Aí não, pastor. O negócio ficou difícil aí, hein? Dizer para mim que eu tenho que viver pela fé, tudo bem, mas domínio próprio, perseverança, amor, fraternidade, e quem disse? O pastor, quando eu vou na igreja, se eu vejo que tem um irmão lá sentado lá, eu vou sentar lá no oposto, bem longe dele. Assim. Não, irmãos. Amor, perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós. Olha o reforço chegando. Porque estas coisas existindo em vós, versículo 8, irmãos, preste atenção, olha lá. Porque estas coisas existindo em vós, que coisas? É as coisas que Deus pode fazer para mim. Não, é o que eu faço, é o que você faz. Amém? Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Repita assim comigo, aumentando. Sabia, irmãos, que é assim mesmo, irmãos. Nem tudo começa grande, né? Aqui está o meu filho querido, lindo igual ao pai. Calma, irmãos. Ele nasceu pequenininho e tal, e vai crescendo, bem, queridos? A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós vamos alimentando, vai crescendo. Atitudes, irmãos, uma vida de maturidade, ela vai se dar conforme a gente vai alimentando e a gente vai praticando a palavra de Deus. Eu não posso esperar que do dia para a noite eu vou simplesmente acordar com o pé direito. Não, eu vou acordar e simplesmente vou estar aquele, sabe, top das galáxias espiritual. Não, queridos, a Bíblia diz assim, porque, no versículo 8, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então quer dizer que se eu associar com a minha fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, se essas coisas existirem em mim, essas práticas forem praticadas por mim, e essas coisas aumentarem em mim, olha só, não sejais jamais, vocês vão ser inativos nem infrutuosos. Quer dizer que se eu praticar isso, eu sou frutífero do Senhor. Amém? Pelo fruto conhecereis a árvore. Como é que você tem sido conhecido? Se coloque de pé. Música.